Olá pessoal, boa noite. Boa noite Brinkman, boa noite Enivaldo. Tudo bem? Beleza. Fala Márcio, bem-vindo aí, boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Som e imagem, ok? Me dá um retorno aí para saber se o som e a imagem estão ok. Olá Solange, boa noite também. Beleza. Oi Jéssica, bem-vinda. Vamos falar por aqui um pouquinho, né? Beleza. Então tá, som ok, imagem ok, né pessoal? Maravilha, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Bom, 8 da noite agora, 8 em ponto, vamos começar a nossa live. Bom, primeiro, desculpem aí pela semana passada, mas semana passada tumultuou um pouquinho. Eu procurei transmitir a live dentro de um Uber e não funcionou direito. Então a gente está fazendo a live 49.5, que de uma certa forma é a continuidade da live passada, que na verdade é a live inteira, né? Na semana passada pouco a gente conseguiu conversar, pouco a gente conseguiu desenvolver o tema, e agora então a gente vai poder fazer isso, né? E o tema que a gente tinha conversado para fazer acontecer é um tema que envolve 3 tripés aí, né? Auto-observação, autocorreção, autotransformação, né? Muitas pessoas que viram aí a chamada, que viram a divulgação que eu fiz aí no Face, no LinkedIn, no Instagram, me escreveram assim no inbox. Pô, Binato, o que você vai falar nesse dia lá? Vou falar de auto-observação, autocorreção e autotransformação. Mas o que exatamente? Falei, vai lá que você vai ver, né? Vamos discutir um pouco esse tema, entender a importância disso para os dias de hoje, para o momento que a gente está vivendo, e posso, obviamente, trazer aqui para a nossa conversa. Não consigo, o volume é o seu, Brinkman. O meu volume não interfere, é o seu volume que você tem que aumentar. O meu volume tá normal aqui. Vê se você consegue aumentar o seu volume aí. Então, nesse momento que a gente está vivendo, né? E a gente já conversa sobre isso ao longo de 49 lives e meia, né? Como é que eu me posiciono nesse mundo e como é que eu então me coloco diante desses fatos todos que acontecem? Vê se você consegue botar um fone de ouvido, que aí melhora. Mas, para alguém mais o som tá baixo, pessoal? Me dá um sinal aí se o som tá baixo. Eu estou transmitindo direto do celular, então às vezes nem vejo assim quem está passando, quem está chegando. Então vai me dando uma dica nesse sentido aí então. Então vamos lá, pessoal. Bom, autoobservação, autocorreção e autotransformação, né? Eu vou começar criando um contexto para essa nossa conversa, né? E que contexto é esse? O contexto é o seguinte: nós andamos pelo mundo olhando para o mundo, não é? E vamos observando o mundo e vamos captando esse mundo através dos nossos sentidos, né? Auditivos, visuais e sinestésicos. Sinestésicos de sentir o tato, sentir o gosto, sentir o cheiro. Agora veja, nós recebemos essa informação do mundo, essa informação é captada por nós, por esses sentidos, e nós usamos filtros que envolvem nossas experiências passadas, envolvem nossas crenças, envolvem nossos valores, envolvem uma parte de omissão do todo, uma parte de distorção das coisas, uma parte de generalização do que a gente observa, envolve nossas experiências, nossas memórias, envolve nossas decisões. Quer dizer, tem um monte de filtros que você usa, que eu uso, entre o estímulo que eu recebo e a interpretação que eu dou para esses estímulos. Aí sim, esse conjunto de estímulos entra pelo tálamo, passa pelo tálamo, uma região do cérebro, passa pelo neocórtex, a parte frontal do cérebro, onde então nós fazemos um discernimento, um julgamento, uma tomada de decisão, e isso então passa pelo sistema límbico, que se transforma numa emoção,
Então, o pensamento interpretado gera uma emoção que gera então uma ação fisiológica, que na verdade é um comportamento, que pode ser uma comunicação, um revide, uma ação corporal, alguma coisa do tipo, tá? Então você oferece uma resposta ao mundo. Aí nesse momento você pode perceber se você está agindo ou reagindo. Se você está agindo, você está sabendo e atuando conscientemente nessas etapas do processo de percepção que eu acabei de descrever. Se você está reagindo, você vai oferecer uma resposta talvez inconsciente, talvez condicionada. E aí entra o convite para o processo de autoobservação, né? Muitos de vocês sabem, eu faço esse tipo de trabalho com pessoas, com equipes dentro de empresas, e tenho tido a chance de conversar com executivos, gerentes, uma série de pessoas que têm tido uma tremenda dificuldade em participar desse processo de autoobservação. Deixa eu ver o que a Solange está falando aqui, ó. Ih, caramba, perdi. Fui clicar no negócio aqui e acabei perdendo o histórico. Consegue publicar de novo aí, Solange? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na página do Face, Não, mas eu não vou... Bom, perdi aqui. Ah, peraí, voltou aqui, ó. O que a Solange está dizendo aqui? Uai, que coisa troço estranho. Eu acho que eu não estou sabendo mexer nisso aqui Bom, deixa eu ver aqui, ó. Putz, não estou conseguindo. É longo. Pois é, tá longo. Eu estou na tela do celular, então não consigo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui a informação. Fiz minha lição de casa, registrei os acontecimentos da semana, 1 por dia, total de 7. E as minhas... não consigo abrir tudo aqui, Solange. Bom, é que o texto é muito grande. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo aqui. Peraí, acho que agora vai ler. Caramba! Vamos lá. Vamos ver, vamos aproveitar a participação da Solange aqui para a gente tirar esse aprendizado. Fiz minha lição de casa e registrei os acontecimentos da semana, 1 por dia, total de 7. E as minhas ações, decisões, aceitação, ação, reação diante deles. Resumo da minha autoobservação. Estou assumindo responsabilidade ou me colocando como vítima? Resultado. Me coloquei como vítima em 2 situações e assumi a responsabilidade em 5. Considerei o saldo positivo. Legal, perfeito. Estou julgando pessoas por tomada de decisão incorreta ou observando os fatos? Resultado, julguei a maioria das vezes, 5 vezes, só consegui observar os fatos sem julgar em 2 acontecimentos. Olha que bacana. Minha conclusão é que estou buscando a autocorreção, mas minha evolução está lenta. Importante é que aprendi o conceito de julgar e já consigo me auto-perceber enquanto julgo, mas ainda não me auto-transformei e tenho muito a evoluir. Pô, show de bola, Solange. Estou me lamentando, olhando muito para o passado ou focando no futuro? Resultado, olhei para o passado e me lamentei 2 vezes nas situações em que me coloquei como vítima, mas ainda assim consegui vislumbrar que as lições foram aprendidas para o futuro e considero o resultado positivo. Legal. Estou com medo de errar ou fazendo coisas para poder aprender? Resultado, medo de errar jamais. Aprendo com os erros sempre, só acho que devo ser menos ansiosa. Estou me observando numa transformação contínua e me poupando com vergonha e com orgulho de não expor minhas fraquezas para o mundo. Resultado, não só estou me observando, como estou me expondo num grupo público de discussão composto por pessoas que não conheço pessoalmente. Então considero que não tenho vergonha nem orgulho e me sinto à vontade para expor minhas fraquezas. Olha que bacana, Solange. Putz, show de bola. Estou expandindo minha consciência ou atrofiando minha consciência? Resultado, tanto estou expandindo que decidi dar continuidade a esse exercício maravilhoso de me auto-observar em um acontecimento todos os dias e registrar as minhas reações para me autocorrigir, curto prazo, e me auto-transformar, médio prazo. Cara, que bacana, Solange. Que legal. Aí tem mais aqui, ó. Não, acho que já falei. É porque está repetindo aqui, eu não consigo... Bom, maravilha, excelente. Então, ó, turma, não só a Solange tem muito a agradecer ao grupo, como o grupo tem muito a agradecer a Solange, porque ela trouxe, assim, um exercício real, um exercício vivido por ela e está compartilhando isso com a gente. Então, olha que bacana que é a possibilidade de uma pessoa auto-observando-se, auto-corrigir-se, auto-transformar-se
nesse processo diário de autoconhecimento. E aí você começa a ver que ao se transformar, você muda o significado do mundo. Então, se o mundo tem um significado para você e você muda a sua forma de ver o mundo que você observa, e isso mexe com crenças, mexe com valores, mexe com experiências passadas, mexe com as questões que a nossa própria linguagem, muitas vezes, quando eu não estou consciente do que eu estou dizendo, distorções, generalizações ou omissões, muda a forma de você observar o mundo. E aí você muda o mundo, né? A melhor maneira de mudar o mundo é mudar o observador do mundo que você é. Então, o que você via antes, que tinha um significado, depois desse exercício de autoobservação, autocorreção e autotransformação, aquele significado que representava uma coisa passou a representar outra coisa. Você ressignifica os fatos da vida de uma maneira que você pode extrair muito melhor resultado para a sua vida. Então, veja, as pessoas não precisam ficar presas num modelo mental ou num padrão emocional. As pessoas podem reconstruir o modelo mental, atualizar o seu sistema de crenças, atualizar as suas convicções para um mundo novo, para um mundo diferente e decidir o que podem ou querem sentir diante daquelas situações. Aí entra o ser consciente, o ser que decide o que pensa, decide o que sente, decide o que faz e, obviamente, obtém o ganho, o benefício de ser como é e paga um preço por essa questão, né? Hoje, conversando com um grupo de gestores numa empresa na qual eu faço um trabalho de algum tempo, alguns deles falavam assim para mim: pô, Minato, o meu chefe me manda a seguinte mensagem: quanto já vendeu esse mês? Pô, isso é maneira de escrever uma mensagem pelo WhatsApp? Olha que interessante, né? A forma como a pessoa vê. Aí eu perguntei para ele assim: você tem filhos? Ele falou: tenho. Você já chegou para o seu filho e perguntou para ele assim: já fez a tarefa? Ele falou: já. Mas nessa entonação do tipo: você já fez a tarefa? Já. E qual é a diferença quando você fala com o teu filho de uma maneira diretiva e quando o teu chefe fala com você de uma maneira diretiva? Aí a diferença que ele chegou à conclusão é a seguinte: que quando ele está na posição, entre aspas, superior, ele se sente bem. Mas quando ele se percebe numa condição, entre aspas, inferior, ele se sente mal. Então, onde é que está o equívoco? Está na mensagem? Está no mensageiro? Ou na pessoa que recebe essa mensagem? Aí eu convidei ele a se auto-observar. Se observe recebendo a mensagem do teu chefe. Quem você é? Se observe enviando essa mensagem para o teu filho. Quem você é? E qual desses dois você quer ser? Aí ele chegou à conclusão que ele não queria ser nenhum nem outro. Ele queria ser alguém que, recebendo a mensagem do chefe, apenas se apegasse à mensagem, não ao mensageiro, e que ele tomasse, e ele queria, relato dele, né, ter mais cuidado em passar a mensagem para o filho dele. Pronto. Ele acabou de, se auto-observando, definir algumas correções e se tornando uma outra pessoa a partir desse processo de auto-observação e de autocorreção. E é isso, pessoal, que a maioria, não posso falar todas porque eu não conheço todas, mas que a maioria das doutrinas espirituais, né, das religiões, nos convida a fazer. Independentemente da questão mística, ou da questão mitológica, ou da questão até mesmo religiosa, né, a questão reflexiva de um processo de espiritualidade tem a ver com essa capacidade de você ter uma experiência de transformação, de você ter uma experiência que no final dela, do outro lado dela, sai uma outra pessoa que você é. Mas aí as pessoas argumentam: pô, Minato, mas é difícil fazer isso, porque o mundo é muito corrido, os estímulos são muito fortes, as pessoas a gente fica muito empenhado na operação, no dia a dia, no automático. Eu falei: perfeito, na hora que você relata todos os motivos que te impedem, ou que você acredita que te impedem de estar consciente e se auto-observando nesse mundo que nós vivemos, é hora de você olhar para essas coisas com certo distanciamento. É hora de você olhar para essas situações com certo distanciamento, né? No sentido de você decidir quem é que vai mandar nesse furdunço. É você ou esse bando de estímulos que você recebe?
Quem é que vai mandar na situação? Quem é que vai liderar a situação? É você ou suas emoções? É você ou suas crenças? Às vezes pessoas falam coisas que não são palavras dela, são palavras de alguém que ela ouviu no passado e que ela registrou dentro do sistema dela. E aí é que entra um processo de autoconhecimento. Para você poder, para eu poder, para qualquer um de nós poder, e esse exercício que a Solange fez, tenho certeza que deu a ela muito mais poder sobre ela mesma, decidir o seguinte: quais são as crenças que são minhas e que, portanto, eu lido com elas, e quais são as crenças que não são minhas, mas que continuam me habitando, que continuam, de uma certa maneira, me influenciando de uma maneira muito forte. Seja a crença de um pai, de uma mãe, de um antepassado, de um professor, de um parente antigo, de alguém que teve um impacto grande na sua trajetória, né? Normalmente a família tem esse papel muito forte. Eu já consegui conversar com as minhas filhas sobre crenças que eu participei no momento da formação dessa crença nelas. Algumas fortalecedoras, que ajudam elas a atingir resultados, mas muitas delas limitantes, que impedem ela de atingir resultados como felicidade, bem-estar ou coisa do tipo. Então veja, dado que nós estamos aqui entre adultos, é muito difícil alguém fazer isso por você que não você mesmo. E é o que eu procuro chamar de era da consciência. Ou seja, quem me conhece mais de perto, me ouve falar ou participa de algum evento que eu trabalhe, teve um monte de comentários aqui que eu passei. Bom, eu não estou conseguindo dar boa noite para todo mundo, galera, porque os comentários estão passando e eu não estou vendo aqui, porque eu estou no celular, porque a transmissão é melhor, mas tudo bem, está todo mundo aí cumprimentado. Mas, o que eu estava falando, hein? Bom, acho que eu perdi um pouco o raciocínio, mas tudo bem. O fato é que eu tenho a condição de me auto-observar. Se alguém lembrar o que eu estava falando, me dá uma lembrada aqui, porque eu fui ver aqui as mensagens e acabei me perdendo um pouco no raciocínio. Mas dentro desse mundo que está disposto aí para cada um de nós, como é que eu me posiciono nele? Lembrei. Então eu falei que quem me ouve falar, me ouve muito falar no que eu falo de era agrícola, era industrial, era do conhecimento e era da consciência. Valeu, Solange. Na era agrícola, o ser humano da era agrícola, ele sabia o que ele queria, sabia por que aquilo era importante e sabia como chegar lá, como atingir o que ele queria. Aí, essas pessoas que trabalhavam no mundo agrícola e foram ser mão de obra para a era industrial, deixaram de pensar o que queriam, por que era importante, para apenas começar a fazer coisas, como fazer tarefas. E a orientação era essa, né? E nós passamos então a ser recursos humanos, mão de obra, durante séculos. Depois viemos para uma era chamada final da era industrial, onde demanda era durante muito tempo na era industrial a demanda era maior do que a oferta. Depois a gente vem para uma era que se caracteriza por uma demanda muito menor do que a oferta, onde o resultado passa a ser importante. Então a gente começa a cortar custos, diminuir pessoas dentro das empresas, trabalhar questões relacionadas à eficiência operacional. Aí as empresas começam a olhar para dentro e as pessoas começam a ter que olhar para dentro também. Ou seja, o mundo já não é mais lá fora como era antigamente. Então empresas olham para dentro, pessoas olham para dentro. E começam a ver que não estão felizes naquele ambiente. E começam a se perguntar, e agora, o que eu faço com isso? Né? Há um mundo novo se apresentando, eu não fui treinado para isso. E agora eu tenho que apresentar resultados, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser inovador, eu tenho que viver o mundo, ser feliz. Só que não me ensinaram esse negócio. Aí entra a era da consciência. O que eu chamo de era da consciência? Uma era onde, apesar de haver códigos, manuais, legislações, regras, cada um de nós está tomando suas próprias decisões. Isso é um conceito delicado, porque, num certo sentido, o próprio conceito de verdade começa a ficar meio fora de padrão, né? Hoje eu estava conversando com pessoas de manhã, nessa empresa que eu mencionei, e uma pessoa me questionou isso, falou, mas Binato, peraí, mas tem um padrão. Eu falei, ok, mas vamos pensar o seguinte, na década de 80, o padrão ele tinha uma espessura, hoje o padrão tem uma espessura muito maior,
né? Os limites estão muito mais amplos, né? Se entrar no detalhe da coisa, ou no mérito, ou no juízo de valor, no passado nós tínhamos lá advogados, médicos, engenheiros. Hoje tem advogado, médico, engenheiro, administrador, web designer, designer de interior, enfim, arquiteto, enfim, tem um monte de opções. Então o padrão ampliou. No passado, de maneira bastante assim geral, e me entenda bem o que eu quero exemplificar apenas, as pessoas se dividiam em dois grandes grupos, né? Eram homens e mulheres. Hoje, entre o masculino e o feminino, tem várias opções. No passado, as pessoas tinham uma ou duas religiões que você encontrava. Hoje, tem um secto, um monte de religiões. Então, o padrão mudou. E aí vem o conceito de verdade, né? Que mudou também, obviamente. Antigamente, a verdade era ditada pela sociedade, a sociedade dizia o que era verdade, a empresa dizia o que era verdade, ou seja, um ser etéreo dizia que era verdade. E nesse mundo de agora, no meu ponto de vista, no meu conceito mental, no meu modelo mental, no meu filtro, a verdade é algo que você vai definir. E aí você pode buscar influências ou inspiração para definir a sua verdade, né? E aí, tem muita gente que fala sobre a verdade. Vários filósofos, desde Nietzsche, Kant, Engels, e Jesus falava sobre a verdade. E aí, nesse momento, a gente vê essas referências todas, e a pergunta é, e você? Como é que você se observa acerca da verdade? Como é que você corrige seu conceito de verdade? Como é que você se transforma a partir desse conceito? Ainda que haja influências externas, ainda que haja informações, estímulos que eu recebo e por aí vai. Então esse é o grande convite, pessoal. Na medida que vivemos um mundo com muitos estímulos, a gente é capaz de acessar em um dia um volume de informações que os nossos antepassados de séculos atrás não acessava durante toda uma vida. E isso muda tudo, né? Nós fomos construídos para viver num ambiente harmônico e sereno. E vivemos hoje num ambiente um pouco mais turbulento, um pouco mais volátil, um pouco mais incerto, um pouco mais complexo, um pouco mais ambíguo. E aí não tem jeito. Nós temos duas opções. Uma é mudar o mundo, a outra é mudar a nós mesmos. Aí eu vou perguntar só por força do hábito, né? O que é razoável acreditar que ser capaz? Mudar o mundo que nos cerca ou mudar a mim próprio? E como é que eu mudo a mim próprio? Me auto-observando, me auto-corrigindo e me auto-transformando. Aí é que vem um conceito que muitos talvez não concordem comigo. E não tem nada de errado em concordar, mas é importante entender. O fiel dessa balança no fim do dia vai ser o resultado que você gera na sua vida. Felicidade é um resultado, bem-estar é um resultado, satisfação é um resultado, realização é um resultado, equilíbrio, harmonia, tudo isso é um resultado. Apesar de ser expresso nesse momento por uma palavra, cabe a você definir o que é felicidade para você. E nesse momento, na medida que você define o que é felicidade para você, você especifica isso. E você vai saber se seus comportamentos estão te levando a esse lugar, se suas emoções estão te levando a esse lugar, se suas crenças estão te levando a esse lugar, se seus valores estão te levando a esse lugar. Porque se você tiver um monte de emoções, crenças, valores e comportamentos, isso não está te tornando uma pessoa mais feliz, mais equilibrada, mais serena, mais próxima de quem você quer ser, aí eu vou te dizer que tem um espaço tremendo para um autodesenvolvimento, para um trabalho pessoal a ser feito. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando? Se você puder aí me dar um sinal aí, deixa eu ver se tem algum comentário. Tem pessoas entrando aí, eu não dei boa noite para ninguém, porque a gente está na pegada aqui, mas tem um monte de gente entrando, sintam-se todos cumprimentados. Porque senão, você vai ficar, as pessoas podem ficar, mas Binato, me fala uma coisa, então o meu filho chega para mim e fala assim, pai, eu vou sair hoje à noite e não importa o que você vai dizer, eu vou sair. Bom, o que eu vou fazer então? Vou proibir ele? O que é o certo e o que é o errado? Eu falo, né? Qual que é o resultado que você quer ter nessa interação com o seu filho? Você quer proibir ele de sair? Então, ao proibir, você vai estar atingindo o seu resultado, mas vai provocar um efeito colateral. O que você quer de fato, né?
Eu quero fazer meu filho entender que é perigoso. Então coloque-se na mesma frequência que ele. Isso é um baita do exercício. Coloque-se na mesma frequência e comece a conversar com ele como se você tivesse a idade dele. E não como se você tivesse a verdade, que é fruto da sua experiência lá de trás, que é fruto da sua experiência atual, mas que não é o fruto da experiência do seu filho. Hoje, conversando com uma dessas pessoas que eu estava nesse evento de manhã nessa empresa, ele chegou e falou, essa pessoa no nosso encontro, né, na nossa reunião de trabalho lá, ele falou, a Solange falou aqui, confesso que há um ano não fazia sentido nenhum para mim, mas agora faz todo sentido. Então, muda o padrão, né? Muda a forma de ver o mundo. E acredito, Solange, que você deva estar coletando benefícios, colhendo benefícios dessa tua jornada. Você talvez seja a pessoa que mais está aproveitando essas nossas interações aqui, além de mim, né? Muitos outros aproveitam também, mas você participa ativamente, eu fico feliz com isso. Então ele falou assim para mim, Binato, eu converso com meu filho o seguinte, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estar próximo dos clientes. Aí para entender, eu falei, qual a idade do seu filho? Ele falou, 15 anos. Eu falei, interessante, né? E aí a mente, né, vai maquinando coisas, como eu procuro trabalhar o não julgamento, eu faço perguntas para entender o contexto da pessoa, né? Eu falo, mas e você acredita que isso seja o quê? Ele falou assim, é o grande legado que eu vou deixar para o meu filho. Tá, mas legado sob o teu ponto de vista ou o ponto de vista dele? Aí ele travou, né? Binato, acho que do ponto de vista dele, então. Mas você já conversou com ele sobre isso? Né? Aí coloquei uma informação para ele, olha, com 15 anos de idade, o ser humano não tem o seu cérebro totalmente formado. A parte frontal do cérebro, que é o neocórtex, ela se forma lá pelos 21, 22 anos de idade. Por isso que em alguns países a maioridade penal é com 21 anos de idade, porque entende-se que o aparelho que faz julgamento, discernimento, decisões e escolhas e julgamentos, está pronto com 21, 22 anos de idade. E aí, obviamente, eu estou aprendendo com ele, não cabe a mim dizer se ele está certo ou se está errado, apenas fiz o seguinte indagação. Observa, então, se isso é realmente o que o teu filho está querendo te dizer. Talvez ele esteja falando de você sobre trabalho, porque é falando sobre trabalho que ele tem a sua atenção. E aí ele pode estar simplesmente usando uma máscara. Aí ele falou, porra, cara, eu não tinha pensado nisso. Então é importante pensar, porque às vezes as crianças, ou nós próprios, né, criamos uma máscara para nos aproximar de alguém. Né? Isso é muito comum nos processos de sedução. Nos processos de sedução as pessoas mostram o seu melhor, que não é o seu dia a dia. Aí depois que dá por conquistado, aí relaxa e segue em frente. Nós já falamos sobre máscaras aqui, e talvez esse tema seja um tema que mereça uma live só para isso, né? O processo de construção das máscaras e como é que nós podemos eliminar essas máscaras da nossa experiência de vida. Isso é um tema muito relevante. Então esse é um processo de autoobservação. E o que mais faz sentido, o que mais nos ajuda a obter benefícios e melhorar esse processo de autoobservação é fazer exatamente o que a Solange mencionou, o que ela deu de exemplo aqui para a gente. Você se observar nas relações que você tem. A Solange não mencionou quais foram as situações que ela viveu e com quem ela viveu, mas seguramente ela viveu situações que ela se observou se relacionando com alguém. E é aí que é a grande beleza do processo, né? É nas relações que nós nos percebemos como somos, podemos ao observar definir se eu estou sendo a pessoa que eu quero ser no momento que eu estiver sendo, ou se tem algo que eu possa me corrigir, me transformar e me tornar uma nova pessoa dentro daquele conceito de desenvolvimento que a gente já conversou. Desenvolvimento de tirar o envolvimento daquilo que me impede de ser o meu melhor, né? Tirar a capa, a máscara, o véu, a couraça que segura o meu potencial pleno e me impede de usar o meu potencial pleno porque ele está envolvido por essa máscara, por esse medo, pela mágoa do passado, por uma série de coisas. Na hora que eu desenvolvo o meu potencial, ou seja, a minha essência, a minha luz, a minha virtude, seja o nome que a gente der, aí vem um novo ser à tona. Isso é um processo de autoobservação, não tem jeito. E não dá para se autoobservar negando a sombra, negando o lado obscuro que eu tenho.
é improvável que me auto-observando eu não vai encontrar o que de pior existe em mim. E é muito bom que eu encontre o que de pior existe em mim, porque quando eu encontro o que há de pior em mim, eu jogo luz nisso. Aí aquilo vira luz também. Agora, se eu não sei o meu pior e eu só fico olhando o meu melhor, botando luz no meu melhor, aquele pior vira uma sombra, porque ele está ofuscado pela luz do meu melhor. Aquela sombra pega vulto, pega tamanho e pode te cooptar no momento que você menos esperar. São nos momentos em que muitos de nós e pessoas que a gente conhece falam: nossa, eu fiz um negócio, mas não era eu naquele momento. Nossa, eu gritei com a pessoa e não era eu naquele momento. Era você sim, uma parte de você. Não talvez a melhor ou a que você quisesse que fosse, mas era uma parte de você se manifestando. E como você não domina essa parte que se manifesta, você reage. E se você dominasse, você agiria. Aí a diferença entre agir com a emoção e agir a partir da emoção. Conceito que a gente já falou aqui também, né? Então, turma, no mundo de hoje, né, se existe alguma receita, algum segredo para a felicidade, ou para o equilíbrio, ou para o item que você queira almejar, e talvez não seja exatamente um segredo, porque isso existe há mais de 5.000 anos, né? A dica é: auto-observe-se, faça perguntas, reflita, amplie sua consciência e saia do automático. Desliga o piloto automático, assume o manche, né? Assume o manche e começa então a liderar a si próprio, que é a primeira pessoa que você vai ter que liderar. Hoje eu estava ministrando um módulo que falava de comunicação e negociação, né? E procurei adotar uma maneira mais original de falar do tema. E aí eu provoquei os participantes exatamente sobre esse processo. Como é que é o teu processo de comunicação com você mesmo e como é que é o teu processo de negociação com você mesmo? Às vezes dentro de você mesmo tem um vilão e tem um herói. E eles começam a degladiar dentro de você e você fica sem saber como lidar com isso. Pode acontecer. E por não ter clareza de quem você é, ou quem você quer ser, quais são suas virtudes, quais são seus vícios, aquele nível maior de autoconhecimento, que nós conversamos muito aqui nas lives, eu vou para negociações, eu vou para conversações, eu vou para processos de comunicação com os outros, e a coisa não se conclui porque falta uma parte em mim, e obviamente falta uma parte no outro, e a gente começa então a fazer comunicações equivocadas, e a gente não consegue fazer conexões, né? Comunicação é um termo interessante porque ele torna comum, né? É algo que torna comum para uma ação comum. Comunicação, que é diferente de mandar uma mensagem e o outro receber uma mensagem. Se eu mandar uma mensagem, o outro receber uma mensagem, isso não gerar uma ação comum, não foi comunicação. Foi apenas transmissão e recepção. E transmissão e recepção por si apenas não configura um processo de comunicação. Mas antes de pensar na nossa comunicação com o outro, como é que é a sua comunicação com você mesmo? E aí o processo é autoobservação. Eu ouvi as vozes interiores, né? O teu eu criativo, o teu eu julgador, o teu eu solucionador, o teu eu que é vítima, o teu eu que é herói, o teu eu que é vilão, o teu eu que é sombra, o teu eu que é luz. E você identificando esses diversos eus ou diversas partes de você, é a única chance que você tem de unificar essas pessoas todos esses eus, e se tornar uno. E conviver com o eu que é vítima numa hora e apresentar esse eu vítima para o eu herói. E eles então começaram a conviver juntos, né? E claro, né? Um faz parte do conjunto de virtudes, o outro faz parte do conjunto de vícios, né? Vícios ou oportunidades ou defeitos, vai. E reconhecendo isso, você pode começar a fazer o processo de transformação e esse processo de desenvolvimento, né? Uma pessoa hoje me perguntou o seguinte: mas Binato, às vezes uma máscara não pode ser boa, ou seja, eu não posso usar uma máscara funcional? Olha que pergunta muito legal essa, né? E eu confesso que eu parei para pensar na hora. Ficou assim. Ela falou, por exemplo, a pessoa é muito tímida, ela tem vergonha de se expor, tem vergonha de falar em público, tem vergonha de se apresentar e tal.
Mas quando ela, e por força do trabalho dela, por exemplo, ela tem que fazer uma palestra, uma reunião, uma apresentação. Então ela veste uma máscara, né? E vai lá fazer a apresentação. Depois ela sai e ela cumpriu o papel dela. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, caramba, né? Vamos pensar sobre isso, né? Que resposta eu poderia, no meu processo de observação do meu pensamento, né? O que eu posso aprender com essa pergunta que ela está me fazendo? Aí eu pensei o seguinte, falei, olha, o que eu penso sobre isso? Né? E eu não estou falando que essa é a verdade, eu só estou falando do meu pensamento. E como isso aconteceu de manhã, ainda estou no tempo de pensar sobre isso. Mas eu me lembro, eu comecei a dialogar com ela sobre um tema que eu já falei aqui, que é, nós nascemos num ambiente repleto de amor, e esse mesmo ambiente repleto de amor nos ensina as primeiras experiências de dor. E como eu sou um ser inconsciente, eu começo a construir minhas máscaras, minha personalidade, minhas máscaras para me proteger dessa dor. Então nos tornamos craques em fugir da dor, né? Fiz essa lembrança para ela lá para criar um contexto para minha resposta. Aí eu falei, então veja, o que é a timidez, né? E eu fiz essa pergunta exatamente para nós pensarmos juntos. Eu não tinha a resposta pronta. Então tem que formar a sinapse nova. O que é a timidez, né? A timidez pode ser uma forma que eu criei, que é até socialmente aceita e até muito bem acolhida, para dizer o seguinte, olha, eu não quero errar, eu não quero correr riscos, o meu orgulho é tamanho enorme, é tão enorme, e eu prefiro ser tímido, né? Veja, de novo, eu não estou dizendo que é isso, eu estou só teorizando e estou buscando uma resposta, tá? Então veja, eu posso até usar uma máscara funcional para deixar a timidez de lado e eu fazer o meu trabalho, mas terminado o meu trabalho, eu acharia muito relevante eu buscar a causa que me tornou tímido, porque eu tímido, isso me protege de algumas coisas. E que coisas que me protegem? Me protege da exposição e, portanto, pode me proteger da rejeição, pode me proteger da dor, pode me proteger do medo, pode me proteger daquilo tudo que às vezes eu estou construindo na minha cabeça e que de fato nunca existiu. Então é muito mais fácil, até mesmo socialmente aceito e acolhido, coitado, ele é tímido. É muito mais fácil eu ser aceito como tímido do que eu ser aceito como orgulhoso, ou do que eu ser aceito como perfeccionista, ou como ser aceito qualquer outra coisa. Então, teorizando isso, né, nós chegamos a uma conclusão, e eu não quero dizer que essa é a verdade, mas houve uma comunhão de significados lá, que talvez a timidez seja uma máscara. E eu uso uma outra máscara para me apresentar e com isso me apresentar ao mundo. Quer dizer, eu uso uma máscara do tímido quando ela é conveniente, uso a máscara do extrovertido quando é conveniente. Aí a pergunta é, e qual dos dois você é? E possivelmente a resposta vai ser nenhum dos dois. Eu sou um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, que é o que em algumas literaturas chamam da minha essência, o meu ser essencial. Né? Quando nós nascemos, nós temos uma essência, e essa essência vai sendo coberta com os aprendizados que eu fui tendo com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, com professores, com pessoas ao redor, e durante um bom tempo eu coloquei a responsabilidade disso nessas pessoas, mas de um tempo para cá eu resolvi assumir isso como um legado e isso agora é meu. Agora cabe a mim me observar diante disso, procurar refletir com quem que eu aprendi isso, em que momento eu aprendi isso, por que eu tenho medo disso, por que eu tenho vergonha disso. E na hora que eu boto luz nesse lugar, aí a sombra se desfaz. Percebe? Quando você joga a luz na sombra, ela se ilumina também. Aí eu posso conhecer uma face minha que já me pegou desprevenido em outras eras, onde eu reagia, e cada vez menos me pega desprevenido, cada vez mais eu ajo com relação a mim mesmo. E aí é o processo de auto-observação, autocorreção e auto-transformação. E de novo, né, no mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, é importante que eu, você e as pessoas em geral comecem a operar num modo diferente, não mais no modo do comportamento aceito pela sociedade,
mas naquilo que envolve minhas emoções, minhas crenças e meus valores. Num certo sentido, nós tomamos decisões considerando o que é importante e prioritário para nós, o que eu chamo de valores, considerando aquilo que eu acredito, minhas crenças, e considerando como eu sinto essas coisas. Então, recebo os estímulos, eles são interpretados num pensamento, transformados numa emoção e expelidos numa fisiologia, expelidos numa ação, expelidos num comportamento. A pergunta é: esse conjunto de coisas está fazendo você atingir seus resultados, se tornar uma pessoa mais feliz, se tornar uma pessoa que aceita a si próprio, gosta de si como é e procura desenvolver, ou isso continua colocando você reclamando do chefe, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando do governo, reclamando das eleições, reclamando de tudo? Aí vai definir quem você vai ser no momento que você estiver sendo. Se você vai ser o vilão, o herói, a vítima ou o justo. O justo é aquele que assume a responsabilidade, o justo é aquele que reduz o não julgamento, o justo é aquele que foca no futuro, que entra em ação, procura aprender com essas ações e desse aprendizado se transforma e com isso expande a consciência. E aí nesse processo você se transforma numa outra pessoa. O que a maioria das pessoas tem feito, pelo menos que eu tenho observado, é que elas acordam de um jeito, entram numa máquina de moer gente e dormem e vão dormir piores do que acordaram, com a esperança de no dia seguinte acordarem melhor. E claro que vão acordar melhor, porque vão dormir muito piores. Aí acordam melhor, pelo menos fisicamente. Aí acreditam, nada como uma noite de sono. Eu acho que essa é uma crença equivocada. Nada como um dia bem vivido para você perceber que você pode acordar de um jeito e terminar esse dia muito melhor. Aí numa crença generalizada, as pessoas acham que vão ser felizes quando aposentarem, vão ser felizes quando casarem, vão ser felizes quando atingirem algo que não é hoje, é só lá na frente. E se esse pensamento perdura, quando chegar lá na frente, o que era futuro virou presente, então ela vai de novo postecipar a felicidade. Então agora serei feliz quando eu morrer, ou serei feliz quando eu nascer de novo, e nunca vou ser feliz. Isso é um posicionamento pessoal, isso não é verdade, é uma forma de ver o mundo. E o pedido, o convite, a provocação, a reflexão é essa. Quem você tem sido nesse mundo que te cerca? Para o teu próximo, né? Para os teus filhos, companheiros, companheiras, parceiros de trabalho. Olha, é incrível, e eu vivi essa experiência, me vi assim, né? Quando aprendi isso e fui trabalhando, eu já me peguei sendo uma pessoa para o meu time para baixo, outra pessoa para os meus pares e outra pessoa para o meu chefe, quando eu estava no mundo corporativo como executivo. Hoje eu estou no mundo corporativo, mas como consultor. E hoje eu aprendi e tenho procurado trabalhar de uma maneira que eu sou a mesma pessoa para quaisquer níveis. Porque o nível hierárquico não mais representa nada numa organização, do meu ponto de vista. O que representa para mim agora é um fluxo que vai gerar valor no final. Então veja, durante um bom tempo eu queria exercer autoridade sobre minhas filhas pelo cargo de pai que eu tinha. Isso não funcionou. Funcionou muito pouco tempo. Mas não funcionou depois que elas ganharam mais musculatura emocional, que elas ganharam mais maturidade e até estimuladas por mim e pela mãe, para que se tornassem pessoas realmente plenas e responsáveis. Aí eu comecei a ter que aprender a ser um outro Luiz para começar a lidar com elas. E isso é maravilhoso, porque hoje nós estamos cada vez mais nos aproximando de uma relação de humanos que se amam do que de pai e filhos que têm que se gostar, porque há um cargo, uma descrição de cargo que diz: ama o teu filho porque tu é pai, ama teu pai porque tu é filho. Isso está na descrição do cargo, mas esse amor não vale. Aí tem pessoas que me questionam: mas Binato, amar o filho é normal, mas amar o funcionário não é normal. Bom, veja, o conceito de normal é um conceito estatístico, e o que você está dizendo é um conceito de crença. Se você tirar filho e tirar funcionário, ficou humano. Aí você escolhe. Você não pode amar um funcionário seu, talvez não da mesma maneira que você ama um filho, mas amar pode ser tanto para um quanto para outro. Aí vem questões espirituais, vem questões filosóficas, que a gente pode ficar aqui o resto da vida conversando. Mas o que eu quero assim provocar nessa nossa conversa é o seguinte: quando você recebe todos esses estímulos do mundo, que você não tem gestão sobre eles, o que você faz com isso? Se coloca como vítima e culpa o mundo,
ou assume a responsabilidade e decide, não, eu vou decidir o que eu vou fazer com esse negócio. Entre o estímulo e a resposta tem um tempo, e esse tempo é o tempo para você usufruir da maior das liberdades humanas, que é tomar uma decisão, fazer uma escolha entre o estímulo e a resposta que você vai dar a esse estímulo. E aí vem um aprendizado que é muito poderoso no meu ponto de vista, tirado também hoje, né, dentre outros momentos, hoje que está mais fresco. A pessoa chegou para mim assim, pô, Binato, mas não seria mais legal que o meu chefe fosse uma pessoa mais educada com toda a equipe? Eu falei, olha, eu acredito que sim, e eu não tenho nem como dizer se ele não é educado perante toda a equipe. Eu estou acreditando que ele não é educado com você, porque você está dizendo, mas também não sei se é verdade ou se isso não é uma crença. Agora veja, não seria também muito legal que você tivesse uma conversa com ele sobre isso? Ele falou, pô, mas aí complica para o meu lado. Eu falei, então veja bem, né? Entre você escolher entre conversar com o seu chefe e ajudá-lo a ser melhor e ficar na sua zona de conforto e não se expor, o que você prefere? O que você me diz está preferindo? Aí ele não teve como dizer, né? Como dizer outra coisa. Não, estou preferindo ficar na minha zona de conforto. Então, cara, ao ficar na zona de conforto, você faz uma escolha. E qual é a renúncia que você faz? O teu chefe continua a ser como ele sempre foi, ou como você sempre o viu. Agora, se você quiser um ganho maior, você vai ter que tomar um risco. Então, veja, no fim do dia, você faz suas escolhas. Ah, eu prefiro ficar na empresa e ganhar o meu salário todo mês do que tomar risco e ir para o mundo do empreendedorismo. Cara, o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado com isso. Agora, se ao ficar na empresa e ganhar um valor todo mês está te fazendo infeliz e a tua vontade é para o mundo do empreendedorismo, então você tem que tomar uma decisão, porque senão a tua vida vai ser um inferno. Eu me lembro, eu comentei hoje com o pessoal que eu trabalhei numa época em consultoria no grupo Bureau Veritas, e eu tinha um colega, né, que ele falava assim para mim, pô, Binato, cara, eu não aguento mais viajar, né? Pô, a gente viaja a semana toda, meu, você não cansa, não? Olha, não canso, mas eu gosto, né? Porra, tô perdendo meu filho crescer, tô perdendo festa na escola, tô perdendo um monte de desenvolvimento dele e tal. Falei, pô, cara, o que te impede de mudar, né? Pô, qual seria a solução para isso, de repente? Isso foi em 2094, isso, né? Já tem um tempo. Ele falou assim para mim, mas para eu mudar eu tenho que arrumar um emprego fixo. Falei, um emprego com base fixa, né? Falei, e o que te impede? Mas aí eu vou parar de viajar, né? E viajar é legal, porque a gente conhece outros lugares, outras pessoas, não tem rotina e tal. Eu falei, entendi, então, pô, continua viajando, né? Tá, mas se eu continuar viajando, eu não vou acompanhar o crescimento do meu filho. Pô, então para de viajar. Mas se eu parar de viajar, eu não vou mais conhecer as pessoas que eu conheço. Então continua. Quer dizer, o que o cara quer? Ele quer acompanhar o crescimento do filho viajando sempre. Cara, ele faz uma escolha. E por que ele está em dilema ou em conflito? Porque tem dois valores sendo disputados aí, né? Um valor que é o que acompanhar o crescimento do filho proporciona para ele, que talvez seja o valor de pai presente, e o outro valor que é a oportunidade que ele tem de viajar, conhecer pessoas, fazer trabalho em vários lugares, não ter rotina, que talvez seja um valor tipo, sei lá, criatividade ou impermanência. Eu não sei o nome que eu daria para esse valor dessa pessoa. Então ele fica num dilema, qual dos dois valores é mais importante, né? E claro, no momento em que ele me fala que ele está acompanhando o filho, mas está perdendo isso e tal, ele está querendo alguém que fala, cara, não fica assim não, isso vai passar, daqui a pouco você vai aproveitar também e tal. Aí ele sente uma ilusão, né? Sente uma morfina ali, psicológica, um conforto, e aí se ilude, achando que aquela conversa vai transformar o que ele antes não estava gostando em algo que ele vai gostar. E talvez a realidade seja realmente enfrentar isso, né? Pagar o preço. Entre viajar, conhecer pessoas e não acompanhar o crescimento do filho, na real, através dos comportamentos dele, o que ele está escolhendo? E aí é bom, né? Acredito eu, que a pessoa viva em paz com as suas próprias escolhas. Porque senão ela vai viver de uma maneira, se culpando por essa maneira,
E aí eu pergunto, que momento ela vai ser feliz, cara? Aí complicou, entendeu? E hoje, mais do que nunca, talvez sejamos vivendo um momento onde as pessoas sempre tiveram, mas hoje mais do que nunca, essa permissão para ser feliz, para ser autêntico, é quase que uma norma, né? As pessoas têm que aceitar o novo, as pessoas têm que aceitar as minorias, todo mundo tem que aceitar tudo. E nem sempre você vai se deparar com pessoas que têm que aceitar a tua opinião. Às vezes a tua opinião não é aceita. Mas é importante que você negocie isso primeiro com você, né? Para que você esteja em paz. E aí sim, talvez o conceito de verdade se restabeleça, né? Eu não sou um sujeito religioso, mas eu procuro desenvolver uma dimensão humana que é a dimensão da espiritualidade. Uma figura que me inspira muito é a figura de Cristo. E numa das passagens ele diz, né? Conhecereis a verdade vai te libertar, a verdade te libertará. Então eu procuro ver, bom, onde é que eu me sinto livre? E liberdade para mim é um valor importante. Então a forma como eu trabalho, o meu trabalho, a minha relação com as minhas filhas, a relação com as pessoas que eu amo, são formas de ser quem eu sou da maneira mais autêntica possível, ou seja, cada vez mais parecido comigo mesmo. Isso então me torna uma pessoa em paz. Aí eu encontro um conceito de verdade que me liberta. E não uma verdade que vão me preparar, que vão colocar numa caixa e dizer, olha, seja dessa maneira e você terá o reino dos céus. Aí é uma questão de escolha e eu não escolhi por esse caminho, escolhi por um outro, que talvez fira a crença de uma pessoa, mas se nós formos adultos e emocionalmente maduros, saberemos conviver com as nossas diferenças, embora estejamos procurando o melhor e todo comportamento humano tem por si uma intenção positiva por trás. Ok, turma? A Solange fez um comentário aqui, lá pelas tantas, eu estava empolgado, eu acabei não lendo, de novo a falta de comunicação afetando nossas relações. Ou então talvez, Solange, não a falta de comunicação, mas uma comunicação deficiente, né? Por isso que talvez a proposta, o convite, a provocação nesse processo de autoconhecimento, de autoobservação, autocorreção e autotransformação, é um processo de comunicação de mim comigo mesmo. E se a minha comunicação comigo, a minha comunicação intrapessoal, não está azeitada, não está redonda, não está em paz, é pouco provável que a minha comunicação com o outro vai estar também, né? Porque ela vai estar repleta de medos, repleta de memórias, repleta de generalizações, repleta de omissões, repleta de distorções, e aí o resultado final poderá ser algo que a pessoa não quer. E, de novo, né, é o que eu acredito. No fim do dia, o que vai me dizer se eu tive um dia bom ou um dia ruim foi o resultado que eu atingi naquele dia. Um resultado físico, intelectual, emocional, espiritual, material, não importa. Qualquer nível de resultado está valendo. E aí eu começo a decidir que resultados eu quero para a minha vida e começo a construir a minha vida da maneira que eu quero que seja. Ou da maneira que eu decido que deve ser, porque às vezes eu decido por fazer o que não que eu quero, mas o que é preciso fazer para chegar no lugar que eu quero. Aí é o autodomínio, aí é a autodecisão, aí é o homem, o ser humano, fazendo o seu papel, se tornando um melhor humano, se tornando quem eu quero me tornar, independentemente das circunstâncias. E é claro que nesse contexto, nós vamos nos aproximar de algumas pessoas e afastar de outras. Mas se você olhar a sua vida até agora, você se aproximou de algumas pessoas e se afastou de outras. A pergunta é se você fez isso de maneira ativa ou de maneira reativa. Ok? Bom, pessoas fizeram um comentário, deixa eu ver aqui, ó. A Solange falou, exatamente, legal. A Patrícia, bem-vinda Patrícia, legal. Muito obrigado pela oportunidade, sua condução e reflexão faz parar e pensar, beleza. Que papel quero assumir, bacana, né? Quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo, numa relação amorosa, numa entrevista de trabalho, na hora que eu estou comprando um lanche no McDonald's, quem eu quero ser naquele momento na frente do caixa ali, entendeu? Na hora que eu estou lidando com o garçom, na hora que eu estou lidando com o flanelinha, na hora que eu estou lidando com a ascensorista, ou na hora que eu estou lidando com o presidente da empresa. Quem eu quero ser na circunstância? A Rosalinda fala, sempre muito bom, legal, Rô, bem-vinda aí também. E é isso, turma. Acho que foi um tema efervescente, né? Um tema que faz, né, parar, pensar, embora eu gosto de convidar as pessoas a pensar enquanto andam, a pensar enquanto respiram, não parar para pensar, né, porque você não pode parar para respirar. Se você parar para respirar, você morre.
Então não pare para pensar. Considere o pensar tão importante quanto ou mais que o respirar. Porque respirar todo mundo faz porque precisa. E pensar deveria ser tanto quanto o respirar. E a gente fica então aberto aí para sugestões de tema. Eu mencionei aqui na nossa conversa que talvez as máscaras sejam um bom tema para uma próxima live. Se ninguém der uma sugestão aí mais impactante ou que inspire mais, talvez eu traga esse tema para a nossa live da semana que vem. Semana que vem, que é dia... Que dia que é a semana que vem? Não estou lembrando agora. Semana que vem é dia... Deixa eu ver aqui. Semana que vem, que vai ser dia 4, né? Dia 4 de setembro. Olha aí, ó. O ano tá acabando, hein, galera? Mas não tem problema. Quando acabar esse ano, vai começar um outro novinho, né? E você pode começar a decidir coisas agora, não precisa esperar dia 31 de dezembro. O Brickman fala aqui, tema empolgante com muita reflexão para mim. Legal, Brickman, bacana. Máscaras uma boa. Solange dia 4. Beleza, Solange, dia 4, é isso aí. Então, turma, ficamos assim, né? Vou começar então a me despedir, agradecer a presença de vocês todos aí. Veio muita gente aí na live. A live chegou a um momento com mais de 25 pessoas aí. Como não é algo que eu divulgo muito, até que foi um número bacana. E obrigado aí pelas participações. Solange, parabéns, valeu, brigadão aí pela tua proatividade, pela tua exposição. Isso faz toda a diferença e justifica esses momentos, né? Que muitas pessoas falam, pô, Luiz, você se esforça e tal. Eu falei, cara, não é esforço algum, pelo contrário. Para mim é 1 hora da semana que eu dedico a compartilhar e não tenha dúvida. Na medida que eu estou discutindo isso com vocês, eu estou também aprendendo um monte. E aí eu vou criando meus momentos de treinamento. Treinamento físico, que eu faço na rua, na academia, na bike. Treinamento intelectual, que eu faço no trabalho, que eu faço aqui. Treinamento emocional, que eu faço aqui, no trabalho, nas relações. E treinamento espiritual, que eu posso fazer onde eu quiser, inclusive aqui. Que sempre é uma experiência muito bacana e muito espiritual, tá bom? Bom, turma, obrigado aí pela presença de todo mundo. Uma semana fantástica para todo mundo aí. Boa jornada, força sempre. Patrícia comenta aqui, sensacional, valeu, Pati, bem-vinda aí, como sempre. Brickman, obrigado a você, valeu, Brickman, valeu, Pati, obrigado também, boa noite para todo mundo. E vamos em frente, galera, vamos em frente. Solange, eu agradeço a todos por me ajudarem na minha evolução, gratidão. É isso aí, olha que bacana como é que a gente pode... Ó, Rosinha, minha irmã, beleza, Rosinha, muito bom também. Valeu, Tati, obrigado também, boa noite. Então, olha, se a gente fizer desse momento, como a gente já faz há mais de um ano, né, há 49 lives, olha quanto que a gente vai crescendo nisso. Tem pessoas que estão aqui desde a primeira live. Se você quiser depois fazer um comentário, como é que você tem aproveitado isso, tem sido pode ser bem legal, né? E aqui a Tatiane fala obrigado, o Walter Santos fala obrigado pelas dicas de hoje, legal, Walter, Gustavo também, valeu, tenham aproveitado muito. E é isso aí, turma. Vamos compartilhando e saímos daqui todos maiores do que entramos, e essa é a ideia, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, até dia 4, vamos pensar nesse tema das máscaras aí, pode ser legal. E boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ok? Até mais, valeu, tchau!